Fala galera, aqui é o Rio e hoje eu quero te ensinar como aprender matemática no ano de 2024. Nessa videoaula então eu vou te ensinar onde aprender matemática, como aprender matemática, algumas dicas, técnicas e truques e 10 erros fatais que você deve cometer se você tem dificuldade de aprender essa matéria, beleza? Então, se você se interessar nesse assunto e tiver dificuldade nessa matéria, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e um comentário aqui abaixo. E claro, você também pode conhecer o meu curso, que eu vou falar sobre ele aqui agora, que é o Matemática 101, junto com o Gabaritei. Onde que você pode aprender matemática, então, na internet? Versões gratuitas, versões pagas. O site gratuito que eu recomendo para você estudar matemática é o Khan Academy. Eu não sei se você já conhece ele, mas é um site muito bom e você vai aprender com o dublador do Goku lá na Khan Academy. Então, esse aqui é um site gratuito e você tem a matéria basicamente do ensino fundamental e do ensino médio de graça, organizado com exercícios para você aprender. É o que eu recomendo para todo mundo que queira aprender ali as bases, tá certo? Mas, caso você queira realmente aprofundar, caso você queira se preparar para o vestibular, tem 2 cursos que eu vou recomendar para você também. Tem o curso Desvendando a Matemática, do Felipe Ghisoli, que é do Universo Narrado, que é um curso também parceiro aqui do nosso canal, porque eu considero ele um ótimo curso, uma ótima explicação, ele tem uma ótima didática, e todo mundo que eu vejo que quer realmente aprender matemática acaba caindo nos cursos do Felipe. E é claro, também, como eu já disse, tem o Matemática 101, do zero até o Enem, que é o meu curso de matemática, que você vai aprender com a minha didática, caso você também prefira. E o grande diferencial do meu caso aqui é que eu não ensino me baseando em videoaulas, mas sim em listas de exercícios. Então eu vou te ensinar, por exemplo, você quer aprender fração, a gente vai fazer exercícios que eu mesmo criei para você ir aprendendo passo a passo cada detalhezinho das frações, né? O que é um numerador, o que é um denominador, como é que você multiplica, como você soma e por aí vai, cada um ficando cada vez mais difícil, tá? Então você pode conhecer no link aqui da descrição o meu método, beleza? E também, se você quiser os outros cursos, você pode ver os links aqui na descrição também, beleza? Então isso aqui é uma dica rápida para vocês. Na internet você tem muitos materiais, muita coisa e, claro, eu particularmente recomendo esse, mas você pode seguir o que você quiser, tá bom? Como aprender matemática? Vamos falar agora de forma mais prática para você aí. Primeira coisa que eu recomendo, é uma dúvida que muita gente tem, é quanto tempo você deve estudar matemática? Quantos exercícios você faz? Quantas videoaulas você assiste? Então, nesses últimos dias aí, nesse ano, eu tenho dado essa seguinte proporção para tentar resolver a dúvida desses alunos, que é 1:3. Significa o seguinte: 1 tempo de aula para 3 tempos de exercícios. Então, se a videoaula tem 30 minutos, você vai fazer mais ou menos, pelo menos, 1h30 de exercícios, tá certo? Em matemática. Por quê? Porque matemática a gente aprende na prática. Muita gente vai lá e assiste 1 hora de videoaula e faz 30 minutos de exercício. O que vai acontecer? Você não vai aprender. Beleza? Então, a prioridade é fazer exercícios em matemática. Não precisa ser esse tempo exato, você tem que fazer os exercícios até você aprender, até você se sentir confortável com a matéria. Essa é a regra. Regra não, né? Não existe regra. 2. Você tem que entender o seguinte: não faz mal olhar o material ou a resolução para você aprender. Quando você está estudando, não é uma prova. Certo? Não tem ninguém testando você, ninguém vai te julgar se você não conseguir fazer o exercício e você voltar para a videoaula ou para o material de referência e ver a fórmula. Então, muitas vezes o aluno vai lá, ele começa a fazer os exercícios e ele considera aquilo como se fosse uma prova final, como se estivesse sendo avaliado. E não, cara, na hora de você aprender, vale tudo. Cola, usa calculadora se você quiser. Porque o que vale é você entender a matéria que você está estudando. Então, às vezes, você está estudando uma matéria lá que é proporção, tá? E tem cálculos, tem divisões, tem alguma coisa. Por exemplo, você tem que fazer 250 dividido por 35, que é uma conta meio quebrada. Mais ou menos, né? Mas você vai ficar um tempo fazendo essa divisão. 250 dividido por 35. E agora, como é que eu divido esse número? É chato.
saber fazer essa divisão não tem nada a ver com a aprendizagem de proporção. Consegue entender isso? Que isso daqui é divisão e você está tentando aprender proporção. Então você não precisa ter medo de chegar e ter uma calculadora mesmo nessas contas mais chatas para você resolver a questão. Porque não é seu propósito treinar divisão, seu propósito é treinar proporção, beleza? Não tenha medo de fazer esse tipo de coisa. Vai na fé. Última dica que eu tenho para dar aqui para vocês, que é muito importante, é ver. É um acrônimo que eu criei aqui para vocês. Então, o que significa ver? Visualização, exemplo e regra. São 3 coisas que você tem que saber em todas as matérias de matemática para você aprender. Então, por exemplo, imagina que você está estudando matemática e você viu uma regra da multiplicação. Você viu lá que a ordem da multiplicação não importa, beleza? Então, você está vendo isso daqui lá. Existem 3 formas da gente entender isso daqui, então. Ó, se você for em termos de visualização, a gente pode escrever assim. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, concorda? A quantidade de números que existem aqui, nessa representação, é a mesma. Então, isso daqui seria 2 vezes 3, certo? 2 linhas por 3 colunas. E aqui seria 3 vezes 2. 3 linhas por 2 colunas. Concorda que é a mesma coisa? Então, a gente aprendeu visualizando aquele assunto de matemática. Exemplo. 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2 também dá 6. 5 vezes 3 dá 15. E 3 vezes 5 também dá 15. Olha só que legal. Então, aqui a gente está criando exemplos que a gente consegue resolver e que provam o que a gente está falando, beleza? Próximo nível que a gente vai tentar entender é a regra. O que é a regra? Utilizar agora variáveis, linguagem matemática. Então, a gente pode falar o seguinte, que qualquer número multiplicado por outro é a mesma coisa que a gente mudar a ordem desses números. Então, conforme você vai desenvolvendo sua habilidade de ver as coisas em matemática, olha só, você vai começando a entender, né? Essa regra aqui, que pode não significar nada para uma pessoa, depois que a gente fez um exemplo, depois que a gente aprendeu a visualizar essa regra, pô, ficou muito mais claro. Concorda? Quando você chegar em proporção, por exemplo, você vai ter a regra. Então, o que significa isso daqui? Pô, não sei. Vamos criar um exemplo? Vamos visualizar de alguma forma como isso acontece? Vamos. E aí você entende a regra. A partir do momento que você entendeu a regra, você meio que vai ter uma desenvoltura maior com a matemática. Beleza? Então, vamos lá. Próxima e última coisa que eu quero falar nessa videoaula são os erros que você provavelmente comete na hora de você aprender matemática. Se você tem dificuldade em matemática, você provavelmente comete muitos desses erros aqui, tá certo? Primeiro erro. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, cara, eu aposto que você nem tentou. Por que eu aposto? Porque é assim. Eu lido com vários alunos que não sabem matemática. E eu falo para todos eles, me mostra o seu caderno de matemática. Me mostra o que você estudou da última vez que você estudou matemática. Tira uma foto. Sabe o que acontece? Nenhum deles, nunca, até hoje, nenhum me mandou material. Sabe por quê? Porque não existe um bloco de folhas com contas, com exercícios que você tentou fazer. Isso não existe, porque você não fez, você não tentou ainda. E é por isso que você não aprende matemática. A partir do momento que você pegar e você me mostrar que você fez lá 50 folhas de exercícios de matemática básica, aí beleza. Aí a gente pode falar, pô, você tentou, podemos ver o que está acontecendo. Se você não fez isso, você nem tentou. Para mim, você tá só de encheção de saco. Você está aqui chorando, né, que é o reclamar e chorar o próximo, mas você não está tentando fazer nada, tá? Primeiro problema. Segundo problema, reclamar e chorar. O que eu quero dizer com reclamar e chorar é justamente isso. A maioria das pessoas que não sabem matemática, elas têm essa mentalidade de ficar reclamando e chorando de que elas não sabem matemática. Você bate no peito e fala, eu não sei matemática. Matemática é difícil, eu não nasci para matemática. Eu vou pegar até um exemplo aqui. Aqui, ó. Acabei de ver um comentário aqui da menina aqui. Eu fiz uma aula sobre tabuada e ela comentou assim, eu nem sei somar,
4 emoji rindo. Imagina a tabuada. Porra, a mulher que tem cara de que já é maior de idade, já tem mais de 20 anos. E você tá rindo que você não sabe somar, entende? É o tipo de pessoa que vai falar, eu não nasci pra matemática. Cara, é somar. Tipo assim, tem quantas combinações de soma? Tem pouquíssimas. Não é difícil. Se você se esforçar um pouquinho, você consegue. Mas a partir do momento que a gente fica dando comando para nossa mente, falando assim, matemática é chato, matemática é difícil, eu não consigo aprender, não sei o que lá, não sei o que lá. Você está dando comando para você mesmo não fazer as coisas. É assim que funciona a nossa mente. Você está controlando as ações que você tem na sua vida e os resultados também. Se você fala que você não consegue, você não consegue. É isso, não é mágica, não é coisa de coach. É como a nossa mente funciona, né? Beleza? Então, começou a reclamar, começou a ter esse tipo de mentalidade, começa a trocar. A gente vai falar sobre isso aqui nos próximos passos também, eu vou chegar lá. Como que a gente faz para trocar, né? Terceiro, você é incapaz de pesquisar ou voltar um passo atrás. Então, por exemplo, diversas vezes eu pego o aluno, ele está lá fazendo um negócio, e aí ele está fazendo uma equação. A equação está assim, e ele chega para mim, olha, eu não estou entendendo a equação. Aí eu falo, você sabe somar duas frações? Ele fala, não. Então por que você não volta para a matéria de frações, certo? Volta um passo e vê que você não aprendeu direito uma matéria anterior e aprende a fazer aquilo. É isso que às vezes falta para vocês. Vocês travam numa matéria e falam, nossa, essa matéria é muito difícil. Por que está difícil? Porque o passo anterior ficou desfalcado. Falta você ter esse negócio de pesquisar as coisas. Como que eu faço para somar duas frações? Olha, resolvido. Não é difícil, sério, não é difícil de aprender matemática. É só ir atrás, tá? 4. Você tem medinho de errar. Então, muitos alunos têm medo de errar. Entende o negócio? Você não tem que ter medo. Você não está mais na escola. Você não vai fazer prova. Digo assim, você não vai fazer prova agora, né? Não tem um professor do seu lado falando assim, eu passei uma lição de casa para você e você tem que resolver a lição de casa, senão eu vou te dar uma bronca, eu vou falar com seus pais. Isso não existe mais. E eu acho que também essa postura dos professores na escola é uma postura extremamente equivocada, né? Porque acaba fazendo com que vocês tenham medo de estudar, medo de aprender, medo de errar. Isso é terrível para a aprendizagem. Então, assim, matemática é muito simples. Errou, aquilo é um sinal. É um sinal de que, pô, alguma coisa deu errado. Você vai lá e pesquisa onde deu errado. Ah, eu fiz uma conta aqui. E aí, deu isso daqui. O meu resultado. Pô, errei. Beleza. E daí que eu errei? E daí que se eu errei, algum passo que eu dei está errado. Então, eu voltei no passo anterior. Aqui está errado? Não. O que está multiplicando vai acabar dividindo, então está certo. E esse passo aqui? Desse passo para esse. Tem alguma coisa de errado? Tem. Por quê? Era mais 3 e eu acabei somando com 8 e virou 11. Era para ter subtraído, então aqui era para ser 5. Certo? E aí era para ter acabado 5 sobre 2. Entende? Matemática é assim. Se errou alguma coisa, não é porque você é burro, não é porque você é incompetente, não é nada disso. É porque você provavelmente errou algum passo ou você se distraiu e acabou, né, vacilando em alguma coisa, ou é porque você não sabe a matéria. Se você não sabe a matéria, você pesquisa e resolve, beleza? Não tenha medo de errar. Errar faz parte da sua aprendizagem, certo? Comemore a próxima vez que você errar. E aí, esse negócio se resolve. Quinto, sabe qual que é o problema que a maioria das pessoas tem? Vocês nunca estudaram para ficar bons no negócio. Vocês não têm essa mentalidade de tipo assim, cara, eu não sei matemática, e aí vocês pensam assim, mas eu tenho que estudar porque vai cair no Enem. Eu tenho que estudar porque vai ter prova. Eu tenho que estudar por causa de alguma coisa. Entende? A motivação que vocês têm é sempre uma motivação, não é que é uma motivação infantil, mas é uma motivação fraca, é uma motivação extrínseca, do tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou obrigado, porque alguém fora
quer que eu faça isso, porque eu preciso fazer isso daqui para provar isso para alguém. Isso é um grande problema na hora de se motivar, porque não tem uma motivação intrínseca, interna dentro de vocês. Então, sempre que você for tentar aprender alguma coisa, aprende para você ficar bom naquilo. Não aprende matemática para saber alguma coisinha, não, aprende para amassar matemática. Estuda matemática ou a matéria que for para você realmente dominar o negócio, saca? Para você ter alguma vez na tua vida, assim, depois que você fizer isso uma vez, você vai ver como é legal fazer isso aqui. Você treinar alguma coisa, pesquisar, estudar, para você ficar bom naquilo. Para você falar, cara, eu fui atrás de ficar bom e eu estou estudando, eu estou me interessando, eu tenho curiosidade, eu pesquiso, porque eu quero ficar bom, sabe? Ter essa determinação de tentar ficar bom em alguma coisa. Principalmente quando você é ruim. Quando você vê que você é ruim, aí que você tem que querer ficar bom. Ter esse lance, né? O brio, saca? Isso que tá faltando. 6. Não sabe resolver, aí você fica travado olhando o exercício. Isso não acontece com vocês? Eu imagino que sim, acontece com muita gente. Ó, eu vou te falar uma coisa. Se você não sabe resolver exercício, não adianta olhar para a prova. Não adianta olhar para a folha. Ela não vai te dar a resposta. E a sua cabecinha, ela não funciona assim do tipo, se eu ficar pensando nesse problema por 10 horas, ele vai encontrar a solução. Pode acontecer que aconteça. Se você ficar pensando, uma hora que você vai chegar na solução, talvez. Só que muitas vezes não vai acontecer. E em termos de produtividade, na hora de você estar estudando, você travar no exercício e ficar olhando para ele, não é produtivo. Não vai te ajudar a aprender melhor, entende? Então, o que eu recomendo que você faça? Faz os exercícios. Se chegar em um exercício que é muito difícil, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer na hora. Então, o que eu quero dizer na hora? Em alguns segundos. Não faz sentido você ficar mais de 10 minutos, mais de 5 minutos no exercício. Se você não sabe, não sabe. Desapega. Pula ele. Beleza? Não fica olhando para o exercício. Não fica travado nele. Isso não vai fazer você ficar mais inteligente nem aprender nada. Pulou o exercício, tenta o próximo. O próximo eu consegui. Beleza, continua, segue em frente. Você não conseguiu um exercício, o que você vai fazer? Pesquisar. Você vai pesquisar, você vai ver a resolução, você vai ver como é que resolve aquele exercício. É isso. Ou, se você tiver mais brilho e você falar, não, eu quero resolver sozinho, porque só faltou um exercício e eu quero descobrir sozinho como faz. O que você vai fazer? Você vai deixar para o fim. Certo? Depois que você terminou de estudar, você começa a pensar nas questões que você não conseguiu fazer. Isso eu faço direto. Tem algum exercício que eu não sei resolver? Eu falo, não, eu vou conseguir resolver essa birosca. Eu pego o exercício, eu salvo, printo ele e eu fico pensando no exercício por dias até eu conseguir resolver ele. Só que fazer dessa forma não me atrasa em nada. Eu não deixo de fazer as coisas porque eu travei em uma questão. Eu vou estar lavando o prato, eu estou pensando no exercício. Eu estou dormindo, eu estou pensando no exercício. Entende? Está sempre ali, em algum canto do meu cérebro, ele está lá tentando resolver a questão. Só que a minha vida não para. O problema é que a vida de vocês para. Às vezes você fala assim, eu fiquei 30 minutos e resolvi 2 exercícios. Pô, isso daqui é inaceitável. Você tem que ser rápido, né? Que a gente chega aqui no ponto 7. Resolver devagar as questões. Se você pega um exercício e você resolve muito devagar, isso tem um porquê disso estar acontecendo. Por que você resolve devagar uma questão? Porque você não domina as coisas. Entende? Você não está estudando para ficar bom, para dominar as coisas. Você está estudando para tentar falar que você está aprendendo, para você bater a meta. Isso não é o suficiente para matemática. Matemática, ou você é bom, ou você sabe, ou você não sabe. Não tem meio termo. Eu sei mais ou menos. Saber mais ou menos em matemática é não saber. Então, assim, ou você sabe a matéria, ou você não sabe. Ou você consegue fazer em uma velocidade ok, ou você está fazendo muito devagar e esse muito devagar tem algum problema ali. Resolver questões de matemática muito devagar, com muita dificuldade, tem um problema, significa alguma coisa. Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que não ter medo de errar e você vai ter que
tentar ficar melhor na resolução, para você ganhar velocidade, fazer mais rápido. Tá? Um dos motivos da gente fazer devagar, eu vou te explicar em breve também. Então, ó, não entender por que você está fazendo algo. Isso é um grande problema que você também deve cometer. Você está fazendo algumas contas e você não sabe por que você está fazendo aquilo. Isso não é um erro seu, isso aqui é um erro dos professores hoje em dia. Hoje em dia não, de sempre, principalmente na internet. Então, por exemplo, né? Como que você faz para somar duas frações? Vamos lá. Você olha na internet e aí o professor que vem e fala assim, faz a regra da borboleta. Qual que é a regra da borboleta? Você desenha uma borboleta, multiplica em cruz e multiplica aqui a base. Aí vai dar o que? 15, né? Que é 3 vezes 5 dá 15. Multiplica em cruz vai dar 10, mais 9 vai dar 19, né? 19 sobre 15, por exemplo. Nem sei se está certo, só fui fazendo aqui falando da borboleta. Mas o aluno não entende por que está acontecendo isso. Ele não entende por que a base 3 e 5 virou 15. Ele não entende por que aqui em cima, né, esse 2 vai virar 10, esse 3 vai virar 9 e vai dar 19. E aí, às vezes, ele vai chegar numa outra conta e ele vê 10 mais 9 dividido por 15 dá isso aqui. Então, às vezes, ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Cadê? O que eu ia fazer? Nem sei o que eu ia fazer. Esquece esse negócio. Eu ia dar um outro exemplo aqui, mas eu me perdi. E cai em alguns casos que são parecidos e ele não consegue resolver. E ele acaba travando. Saca? Então, é importante você parar de decorar as coisas e entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Se você está estudando com um professor que faz você decorar, eu recomendo fortemente que você mude de professor. Que você mude de didática. Porque decorar vai te ajudar a fazer o básico. Só que você nunca vai dominar a matéria. Você nunca vai ficar bom em matemática, se você só ficar decorando. Se o objetivo não é ficar bom, o que vai acontecer? Você não vai ficar bom, realmente. Você vai ser mediano em matemática. Só que isso não vai te levar muito longe, certo? 9. Inventa coisas em uma matéria exata. Esse aqui é um problema que eu vejo constantemente também dos alunos. Eu vou pegar um exemplo aqui de um aluno que ele foi tirar dúvida comigo, e aí tinha as contas dele e falou, o resultado não está batendo. E aí eu estou inventando um pouquinho aqui, porque eu não lembro exatamente. Então tinha lá na conta dele 4 vezes 6, mais não sei quanto, e ele resolveu isso daqui, e ele colocou, por exemplo, 21. Aí eu olhei para aqui e falei, cara, 4 vezes 6 não dá 21. Você errou a multiplicação, você errou a soma, você errou a subtração, entende? Enquanto você não entender que matemática é um negócio exato, só tem um resultado, e ponto final, fica difícil. Então, assim, se você errou uma vez, é distração. Se você erra sempre, é porque tem alguma coisa de errado. E aí eu falei para ele, quanto que é 2 vezes 8? Aí ele falou, 15. Eu falei, calma, 15. 2 vezes 8 não dá 15, dá 16. Aí, desculpa, é que eu chutei. Pô, aí eu descobri o que está acontecendo. Quando esse aluno ele vê uma conta que ele não sabe resolver rapidamente, o que ele faz? Ele chuta qualquer coisa. E eu não sei porquê. Isso não acontece com o aluno, tá? Às vezes você fala, pô, isso é um absurdo. Não, acontece com muitos estudantes, isso daqui. Você pergunta alguma coisa e ele não sabe, ele chuta qualquer coisa. Porque eu vejo que são problemas herdados da escola, dos professores da escola. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha esse negócio de fazer chamada de tabuada. O professor ia chamando cada aluno e ia perguntando uma multiplicação. Então, quanto que é 5 vezes 6, fulano? É tanto. Beleza, parabéns, ponto positivo. Quanto que é 3 vezes 8? Beleza, parabéns. Quanto que é tanto? E aí você respondia. E quando a gente não sabia a resposta, o que era normal? Falar qualquer número, quando a gente é criança, né? E isso acaba ficando... Isso é um grande problema Isso é um grande problema de aprendizagem, porque você está gravando no seu cérebro que essa é a forma de lidar com esse tipo de problema. Então você meio que, por anos e anos e anos, mesmo que não tenha dado certo, essa é uma forma que você encontrou de lidar com esses problemas de matemática. Você não sabe a resposta, você chuta, você inventa. E matemática não tem o que inventar. Ou é ou não é. E eu não estou falando que não tenha liberdade. Às vezes dá para você inventar uma solução utilizando as regras da matemática. Você nunca pode desrespeitar
as regras do negócio, porque o negócio sempre vai funcionar daquele jeito, sempre vai dar o mesmo resultado. Não tem como você inventar número, né? Então, 5 vezes 6 vai dar sempre o mesmo resultado, vai dar 30. Não tem como dar outra coisa, beleza? Então, não inventa coisa matemática. Sério, isso aqui é uma coisa que eu não sei por que acontece tanto, mas acontece com muitas pessoas que têm dificuldade em matemática. Inventar número, inventar conta, né? Tirar coisa do cu, basicamente, sendo grosso. 10. Depender do papel para fazer contas básicas. Isso aqui é uma coisa também que pode estar te atrapalhando. O que eu quero dizer com depender do papel para fazer contas básicas? A gente aprende na escola a somar no papel. Então, qualquer soma que você vai fazer, você vai querer fazer no papel, desse jeito aqui, certo? Isso aqui é meio que um algoritmo de resolução utilizando recursos visuais espaciais. Então, você pega a primeira linha, primeira coluna, soma, se excedeu 10, passa para lá, número, né? E aí você vai fazendo, e aí você chega no resultado. Fazer no papel funciona, só que qual que é o problema? É devagar e é uma forma decorada. Então, se você estuda matemática fazendo isso daqui, o que vai acontecer? Seu cérebro não vai desenvolver. Por que eu digo isso? Porque quando você soma 12 com 38, se você tentar fazer de cabeça, você consegue. Por quê? Você vai pensar numa forma lógica de você chegar nesse resultado. Então, você pode pensar, por exemplo, 12 mais 38 é a mesma coisa que 10 mais 40, né? 10 mais 40 eu sei que é 50. Pô, acabou a questão. Entende? Então, você começa a pensar de formas mais lógicas, utilizando regras de matemática, claro, né? 2 mais 8 vai dar 10, é uma regra. Para você chegar no seu resultado. Você deixa de ser dependente do papel. Outro exemplo, equação. Você tem uma equação, e aí como é que o aluno faz? Escreve tudo. Minha professora de matemática da escola me obrigava a fazer isso daqui. Sabe o que eu fazia? Eu não fazia. Eu falava, tira ponto. Então, aí ela falava, tem que fazer todos os passos. 10 menos 4 dá 6, aí é x igual a 6 dividido por 3, aí vai dar x igual a 2. Oh, desculpa, x dividido por 2, x igual a 3. Eu inverti a resposta aqui. Então, ela obrigava a gente a fazer todos os passos da equação. Quando que, na verdade, a gente pode simplesmente bater o olho aqui e falar, pô, 10 menos 4 vai dar 6, 2x vai dar igual a 6, vai ser x igual a 6, x igual a 3. Acabou. Precisa do papel? Talvez você precise para escrever alguma coisa, para escrever, sei lá, 6 dividido por 2. Aí você já chega aqui, né? Você pode pular passos, você não precisa usar o papel para ficar documentando cada pequena mudança aqui da conta que você está fazendo, entende? O papel é só um auxiliar para você pensar, porque a gente não consegue ficar memorizando um monte de coisa, mas a gente consegue fazer muitas coisas de cabeça, né? O que são contas, o que é raciocínio, tem que ser feito no nosso cérebro, não no papel, né? É isso que eu acredito, beleza? Então, essas 10 dicas aqui são o que eu acredito que são grandes erros que você comete, que estão te atrapalhando hoje na hora de estudar matemática. E é claro que é muito difícil você simplesmente se livrar desses erros, mas perceber que você comete eles e alguma hora você tentar mudar um por um, vai com certeza ajudar você na hora de você vencer esse medo que é aprender essa matéria que, cara, sinceramente, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro, é tranquilo e eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender, a não ser que você tenha descalculia, aí você tá ferrado. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de conhecer os cursos que eu recomendei para vocês. Tamo junto, um abraço e comenta abaixo o que você achou da aula e o que você queria aprender aqui no canal. Fui!